Asa com enflechamento negativo. São essas asas aí que parece estar ao contrário, se a gente comparar com aviões que a gente conhece, que voam hoje em dia. Esse é o segundo vídeo da série que a gente está fazendo sobre esse tipo de configuração. E nesse vídeo você vai conhecer o primeiro jato de alta performance feito com essa configuração de asa de enflechamento negativo. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Esse vídeo está sendo patrocinado pela Insider, nossa parceira já de longa data aqui do Aero por trás da aviação, e eu trago para vocês uma nova cor de camiseta que é essa aqui. Essa é a Tech T-Shirt. Então você vê que eu sempre estou usando camisetas da Insider preta ou azul marinho, agora eles têm essa cor. Está disponível no site insiderstore.com.br, o link está aqui na descrição e também só você escanear esse QR Code. A Tech T-Shirt da Insider é bem legal, tem uma tecnologia muito boa, ela não amassa, ela é antitranspirante, anti-odor, você pode lavar várias vezes que ela não desbota. Enfim, é um produto de muita qualidade que eu tô sempre usando aqui para gravar os vídeos do Aero e também na minha vida pessoal, tô sempre de Insider. A Insider não tem só camiseta, eles também têm undershirt, camiseta para você usar debaixo da camisa, por exemplo. Tem cuecas, tem meias, tem bermudas, bonés, vários produtos de muita qualidade. Então, ó, vai lá no site da Insider e usa o código do Aero. Aero12 tá aparecendo aqui, ó, para você ter 12% de desconto em toda a linha da Insider. Aproveita lá que você vai gostar muito desses produtos da Insider. Como esse vídeo faz parte de uma sequência, a gente está agora no segundo vídeo, eu vou deixar no link da descrição e também aqui no card, ó, o primeiro vídeo, que é legal você assistir antes de ver esse daqui. Se você já assistiu o outro, vamos continuar nessa sequência para falar do primeiro jato de alta performance com asa de enflechamento negativo. Só para relembrar, o que é o enflechamento da asa, né? É esse ângulo da asa em relação à fuselagem do avião. Então você tem a asa reta, a asa com enflechamento normal, que é o caso desse avião aqui, ou seja, ela é virada para trás, e o enflechamento negativo é quando isso é ao contrário. Por isso que a gente fala que parece que o avião está com a asa invertida. O enflechamento da asa existe para fazer com que os aviões consigam voar numa velocidade maior sem ter problemas aerodinâmicos. Isso eu explico um pouco no outro vídeo. Agora, quando tem um enflechamento negativo, ela está invertida, isso torna o avião mais instável em altas velocidades. Essa instabilidade trazia, na época desses projetos de enflechamento negativo, uma complexidade muito grande, porque a engenharia lá dos anos 40, por exemplo, ela era limitada, se a gente comparar, claro, com o que a gente tem hoje. Então, tinha limitação de material, tinha limitação de estudos aerodinâmicos. Por esse motivo, esse tipo de configuração acabou não sendo aplicada em aviões daquela época. Mas o tempo passou, as tecnologias foram melhorando, a engenharia foi descobrindo novas coisas em termos aerodinâmicos, até chegar nos anos 70, onde eles conseguiram fazer protótipos de aviões com asas de enflechamento negativo que fosse mais estável, mas a estabilidade não veio por conta da aerodinâmica, mas sim por conta de computadores. Além disso, as novas tecnologias de materiais usados em aviões a partir dos anos 70 permitia que os engenheiros pudessem fazer um avião com estrutura mais robusta, com uma fuselagem que pudesse aguentar mais esforços estruturais. A partir desse momento, os aviões não estavam mais sendo feitos só de alumínio, mas estava chegando o material compósito. A partir de 1977, a NASA, lá nos Estados Unidos, através da Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas de Defesa, a DARPA, junto com o Laboratório de Dinâmica de Voo da Força Aérea dos Estados Unidos, emitiram propostas para os fabricantes de aviões lá dentro dos Estados Unidos para eles começarem a fazer projetos, protótipos de aviões com esse tipo de configuração de asa. Mas o objetivo de construir esse tipo de avião naquele momento não era fazer um avião de linha de montagem para entrar em operação no ramo militar ou no ramo civil. Não. Como isso foi feito a partir da NASA, a NASA é um centro de pesquisa nos Estados Unidos. Então, eles queriam que fabricantes de aeronaves colocassem à prova como que um avião com asa de enflechamento negativo ia voar. Esse era o objetivo desse desenvolvimento, da produção desse avião. Então a gente pode dizer que o projeto, ele deu certo porque o objetivo foi cumprido, você já vai entender por quê. Esse avião deveria mostrar como que esse tipo de asa de enflechamento negativo ia se comportar durante voos de alta performance, como que seria o controle de voo desse tipo de avião. A ideia era eles entenderem como poderia reduzir o arrasto aerodinâmico de uma superfície, como uma asa, além de voar com mais eficiência em velocidades de cruzeiro. Quem embarcou nessa produção
produção foi a fabricante Grumman Corporation, a partir de 1981. Essa empresa recebeu um contrato de 87 milhões de dólares para construir 2 protótipos de aeronaves que passaram a se chamar X-29. O projeto do X-29 trazia o que tinha de máxima tecnologia naquela época, mas foi principalmente graças ao tipo de material utilizado, material compósito, que eles conseguiram fazer isso acontecer, porque o material compósito que eles utilizariam nessa aeronave poderia suportar mais os esforços estruturais, que o alumínio usado anteriormente não seria capaz para esse tipo de projeto. Por isso que eu falei antes, né, que não deu certo lá nos anos 40, anos 50, aviões com essa configuração. O X-29 também trazia um perfil de asa mais moderno, conhecido como asa supercrítica. O objetivo desse tipo de asa era suavizar e retardar o início da formação de ondas de choque no extradorso da asa. Se você vê o vídeo anterior, que eu explico mais sobre a aerodinâmica da asa, né, em altas velocidades, conforme a superfície aerodinâmica vai se aproximando à velocidade do som, o ar vai se comprimindo até chegar no momento que dá uma onda de choque. E esse novo perfil de asa supercrítica podia retardar essa onda de choque, fazendo com que o avião chegasse a uma velocidade maior. Isso então reduz o arrasto e mantém a eficiência aerodinâmica. É tudo que qualquer engenheiro sonha num avião, porque basicamente para você ter uma performance maior de voo e uma eficiência maior, você tem que reduzir ao máximo o arrasto. O primeiro protótipo do X-29 realizou seu primeiro voo no dia 14 de dezembro de 1984. A segunda aeronave, o segundo protótipo, fez o seu primeiro voo no dia 23 de maio de 1989. E os dois aviões foram operados pela NASA, lá no centro de pesquisa deles, na base aérea Edwards, na Califórnia, aquele aeroporto onde ficam as maiores pistas do mundo. O design do X-29 era bem diferente de qualquer outro avião que a gente já tinha visto até então. Ele tinha a asa com inflechamento negativo, claro, que era o principal dessa pesquisa. Também tinha a configuração canard, ou seja, a asa na frente para fazer o controle de arfagem, e algo que chamava muito a atenção eram os flaperons. São superfícies aerodinâmicas conjugadas, que são ao mesmo tempo flaps e também ailerons. Os flaps são superfícies hipersustentadoras e os ailerons são aquelas superfícies nas pontas das asas para o avião fazer o movimento de rolagem. Além disso, o avião tinha um negócio chamado strake flap, que ficava na cauda, do lado do leme, e isso servia para aumentar a manobrabilidade desse avião. Agora, para movimentar tudo isso ao mesmo tempo em um avião que já por projeto, por design de inflechamento negativo, já é extremamente instável, só tinha uma coisa que eles podiam fazer: colocar o sistema fly-by-wire. E esses computadores com redundância tripla foram implantados justamente para tornar o avião mais estável, consequentemente humanamente controlável. Caso contrário, seria muito difícil um avião desse ser pilotado por alguém. E a gente pode até lembrar esse tipo de projeto que só deu certo por conta da tecnologia de computadores, né, com o B-2, por exemplo, uma asa voadora, que também foi um tipo de projeto abandonado na história ali porque foi muito instável. Se você quiser ver o vídeo do B-2, eu conto toda essa história, tô deixando no card e também na descrição desse vídeo. Para você ter uma ideia de como esses computadores do sistema fly-by-wire eram importantes para a estabilidade desse avião para um piloto, os computadores faziam ali mais ou menos 40 comandos por segundo nas superfícies. Tudo isso conjugado para manter o avião estável. Você quer entender mais ou menos o que é isso? Se você tem um drone, você quer testar isso na prática, desliga o sistema de estabilidade de um drone e tenta pilotar ele na mão sem o computador estar te ajudando. Você vai ver o que é a instabilidade de uma aeronave. Cada um dos 3 computadores do sistema fly-by-wire do X-29 tinha um backup analógico. Ou seja, como o avião era muito difícil de pilotar na mão, tinha que ter os computadores funcionando. Então, funcionava assim: 3 computadores redundantes, todos trabalhando em conjunto. Ou seja, se um falhava, os 2 outros computadores continuavam funcionando, assumindo ali o controle. Se 2 computadores falhavam, aí o sistema todo passava para a área analógica, que tinha 3 backups também, um para cada sistema digital. Agora, no sistema analógico funcionando, se um deles parava de funcionar, sobravam 2, continuava funcionando. Se o outro analógico parasse de funcionar e sobrasse só um, dos 6 sistemas, aí acho que já era a hora do piloto estar no chão vendo o que tinha acontecido, porque não vai esperar falhar 5 coisas para fazer um pouso de emergência, né? Mas, na verdade, o risco de tudo isso falhar ao mesmo tempo, a gente pode comparar com o mesmo risco de um sistema de cabos de um avião qualquer, de pequeno porte, falhar, o que é muito difícil de acontecer. Então tinha muita redundância, que era, não vou dizer impossível, porque nada é impossível, mas
muito difícil tudo isso parar ao mesmo tempo, lembrando que a última etapa era o cara pousar o avião antes de dar pau no negócio inteiro. Falando um pouquinho das especificações do X-29, ele tinha um pouco mais de 14 metros de comprimento, 8,29 metros de envergadura, ou seja, ele era uma envergadura bem curta se a gente comparar com aviões que a gente conhece por aí. 4,35 metros de altura. Podia voar uma velocidade máxima supersônica de Mach 1,6, ou pouco mais de 1,5 vezes a velocidade do som, ou mais ou menos 1.900 km por hora. Teto operacional de mais de 15 mil metros de altitude, ou 50 mil pés. O alcance era curto, por volta de 650 km, ou 1 hora de voo. Agora, por que tão curto? Porque o objetivo desse avião não era fazer grandes viagens, nada disso. Era um avião de testes, basicamente um laboratório voador. Ele era equipado com o motor General Electric F404 GE400, de 16.000 libras de empuxo com o afterburner, o pós-combustor. E por mais que ele não fosse equipado com armamentos, porque o objetivo não era esse, ele tinha uma carga útil de mais de 1.800 quilos. Agora, a diferença dos dois projetos é que a segunda versão também tinha um sistema de lançamento de paraquedas que foi testado em alguns voos. Na fase de testes do X-29, eles conseguiram ver algumas questões aerodinâmicas, como por exemplo a forma que o ar se deslocava sobre essa superfície. Então o fluido, o ar atmosférico, ele ia de dentro da raiz da asa para fora, para as pontas das asas, diferente de asa com inflechamento normal que a gente conhece, que é ao contrário. O fluido ele vai da raiz da asa até as pontas das asas. Por isso que tem aviões que tem lá o winglet para reduzir o arrasto induzido, uma série de coisas que eu já falei em outros vídeos, mas você vê que inverter a posição, o inflechamento da asa, inverte de onde para onde o ar vai. Em função desse tipo de movimento, nas pontas das asas, eles podiam colocar o aileron sempre funcionando sem entrar em stall, mesmo que esse avião tinha um ângulo de ataque muito alto, porque o ângulo de ataque muito elevado faz com que a aeronave estole, e o stall da asa começa pelas pontas, né? E é exatamente por isso que um piloto que está fazendo treinamento de stall, ele tem uma fase do voo que ele vai ver qual que é a velocidade mínima de controle, porque mesmo que a aeronave ainda não tenha estolado, ou seja, a asa não tenha perdido sustentação, só a ponta da asa pode estolar antes da asa inteira, então o piloto vai perder ali aquele controle de aileron, o controle de rolagem do voo antes que esse avião estole. Já numa asa de inflechamento negativo, como o fluxo de ar é ao contrário, de fora para dentro, mesmo num ângulo elevado, os ailerons não estolariam antes da asa. E durante esses voos de testes, eles concluíram que o X-29 estava voando muito bem com esse tipo de material compósito que estava suportando os esforços estruturais provocados por esse tipo de configuração de asa. Isso tudo aliado com aquele perfil de asa que eu falei antes, a asa supercrítica, melhorou bastante a capacidade desse avião em regimes de cruzeiro, mesmo em velocidades transônicas. Um dos pontos positivos encontrados nos testes do X-29 é que esse avião podia voar com segurança mesmo fazendo curvas bem fechadas. Ou seja, isso fazia com que a asa não entrasse em faca com tanta facilidade como acontecia com aviões com inflechamento normal. O segundo protótipo do X-29 fez alguns outros testes, como por exemplo voos com alto ângulo de ataque. Isso daí para validar a utilidade militar para voos dogfight, né? Aqueles voos onde um avião está atrás do outro numa batalha aérea. Então a manobrabilidade, as possibilidades de um avião com essa configuração seriam muito maiores comparando com caças tradicionais que já existiam. Ou seja, os pilotos de testes do X-29 lá da Grumman relataram que ele tinha uma excelente manobrabilidade mesmo com um ângulo de ataque de 45 graus ou até mais, elevando ele para 67 graus. É bastante coisa. E a gente sabe que um avião normal, sem ter o empuxo vetorado, como eu já falei em outro vídeo, que é uma tecnologia que veio depois, que segura o avião praticamente ali em 90 graus com a força do motor, enfim, nada a ver com o que eu estou falando aqui. Aviões sem esse tipo de tecnologia, elevando muito o ângulo de ataque, a manobrabilidade já fica comprometida. Então, esse tipo de asa com inflechamento negativo melhorava essa questão. E o mais interessante é que os resultados dos testes em voo, testes reais,
foram melhores do que testes em computador, em simuladores que eles tinham feito antes do avião voar. Tudo era muito legal, o avião fazia muita coisa boa, ele cumpriu com o seu propósito de testes lá na NASA e 7 anos depois, em 1991, esse programa do X-29 chegou ao fim. Os pesquisadores envolvidos nesse projeto tinham coletado já todos os dados que eles precisavam, já tinham visto todos os prós e contras de aviões com asa de enflechamento negativo. Então, o objetivo foi alcançado. Os pesquisadores agora sabiam o que poderia esperar de um avião futuro para emprego militar mesmo, para ser aplicado nas forças militares, com esse tipo de asa de enflechamento negativo. Bastava agora entender se era viável, se fazia sentido projetar aviões com esse tipo de configuração. E a resposta depois da pesquisa é que, bom, eu não preciso nem responder, é só você ver quantos aviões militares têm esse tipo de configuração. O negócio simplesmente provou que não faria sentido construir aviões dessa forma. Entrou também naquela época uma outra questão. 1991 é o ano do final da União Soviética. Logo, os Estados Unidos acabaram focando em outros tipos de projeto, não mais caças com esse tipo de configuração. Além do fato dessa configuração não ser vantajosa para o uso mesmo real em algum avião. Resumindo, os prós desse tipo de configuração não superavam os contras. Então, era melhor fazer avião com asa de enflechamento normal mesmo. Essa configuração exigia requisitos estruturais maiores. O avião tinha que ser mais robusto, mais reforçado, por conta de todos os esforços estruturais que esse tipo de configuração traz para o avião. Aumentar esses reforços fazia com que o avião fosse mais pesado. Consequentemente, a carga útil seria menor. Além do fato do avião ser muito instável e só ser pilotável com o sistema fly-by-wire. E claro que tudo isso, mais reforços estruturais, elevava o custo de produção de um avião como o X-29. Ah, e tinha mais um ponto muito importante em relação à aviação militar, que é a furtividade. A partir daquele momento, os caças furtivos já estavam sendo introduzidos ali no mundo militar, então um avião com asa de enflechamento negativo acabava diminuindo essa questão furtiva. Essa configuração de asa aumentava o RCS, ou seja, a assinatura radar. O avião ficava maior na tela de um radar inimigo. Não fazia tanto sentido. Por tudo isso que eu falei, o conceito de enflechamento normal que a gente conhece nos aviões militares que voam hoje em dia venceu e o enflechamento negativo acabou ficando para a história. Lembrando que, como eu falei no vídeo anterior, existem planadores com esse tipo de asa de enflechamento negativo, mas são aeronaves que voam numa velocidade muito mais baixa do que a velocidade supersônica. Tudo isso que eu falei tem a ver com essa alta velocidade, né, que era o objetivo para fazer aviões militares na época. Bom, e o que aconteceu com esses protótipos? Você pode ver esses protótipos em museus lá nos Estados Unidos. O primeiro protótipo está exposto no Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos em Dayton, no estado de Ohio. O segundo protótipo está em exibição na NASA Armstrong Flight Research Center, na base aérea de Edwards, na Califórnia. Agora, se você acha que esse negócio de enflechamento negativo acabou aí, X-29, e não tem mais, não se esqueça que durante a Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos trabalhavam aqui, a União Soviética, lá no Oriente, também trabalhava muito. Então, os soviéticos também trouxeram um avião com esse tipo de configuração, mas eu vou falar dele no próximo vídeo dessa série sobre aviões com asa de enflechamento negativo, a asa invertida. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, não deixa de compartilhar, curtir e deixa um comentário pra gente aí também. E ó, agora que acabou o vídeo, é hora de você escanear o QR Code ou clicar no link da descrição, acessar a insidestore.com.br, usar o código AERO12 para adquirir uma camiseta como essa aqui que eu estou usando, que é a Tech T-Shirt, que você vai gostar bastante. Compra lá e depois vem no comentário falando o que você achou. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.